Holanda dá um oi pra essa garota e fala que ele amou esse vestido nela. Ele pergunta o nome dela e depois que ela fala o nome dela pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta pra onde ela vai. Ela fala que está indo almoçar e já ele fala que ela é muito linda. Ele pergunta se no momento ela está interessada em conhecer alguém, mas ela responde dizendo que realmente não. Ele pergunta por que não, mas ela fala que só não está interessada. Ele pede o número dela, mas como ela diz que não, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. E quando ela fala que tem namorado, ele fala que pra ele não tem problema algum. Ela responde dizendo que não e quem sabe eles possam se ver por aí. E de tanto que ele insiste, ela acaba decidindo pelo menos passar o Instagram dela pra ele. E ele pede pra ela esperar que ele vai pegar o telefone dele no carro. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que não entendeu. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele. Ela pergunta se ele quer almoçar com... Como ele não entende, ela repete novamente. Ele pergunta pra onde ela vai e ela fala que está indo almoçar no Steak 48. Ele fala que ele nunca esteve lá e já ela fala que é muito bom. Ele pede pra ela esperar que ele vai pegar o telefone dele. Ela pergunta o que ele faz. Ele fala que faz um monte de coisas, muda de assunto e pergunta se o restaurante é ali na frente. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela vai sozinha. E como ela fala que se ele quiser ele pode ir com ela, ele pergunta se realmente ela tem namorado. Ela fala que é complicado e ele pergunta como assim é complicado. Ela fala que é uma boa pergunta e que ele vai ter que descobrir. E já ele diz pra ela que sinceramente ele não se importa. E fala que pelo que ele entendeu, ele não faz o tipo dela e como assim ele vai levá-la pra jantar. Ela fala que não é bem assim, que eles poderiam se conhecer no jantar. Ele fala que se ela quiser eles podem conversar dentro do carro. E ela fala que tudo bem. Ela diz que ele nem abriu a porta para ela. Ele fala que ele poderia ter abrido a porta, mas que não deveria. E como ela pergunta por quê, ele fala porque ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que ela não disse isso e já ele fala que nem precisou dizer. Ela fala que ela só disse que ela tinha um namorado, mas se ele quiser eles podem conversar sobre isso. Ele fala que eles estão ali, então ela pergunta se ele realmente quer falar sobre isso. E como ele diz que sim, ela fala que ela só acha que o namorado dela não leva ela muito a sério. E em seguida ela fala também que ela não gosta de perder o tempo dela. E já ele fala que ele também não e que realmente é uma pena que ele não faça o tipo dela. Ele diz pra ela que estava brincando. E nesse momento ele pergunta pra ela por que ela está interessada nele. Ela pergunta como assim? Então ele pergunta por que ela resolveu mudar de ideia e falar com ele. Ela diz que ele tem um carro legal e que ele é um cara atraente. Ele fala que ele não acredita em nada do que ela disse e fala que ela vai ter que sair do carro, e chama ela de interesseira. Ela pergunta se realmente ele quer que ela saia do carro agora. Ele fala que com certeza porque antes de ver o carro dele ela não estava interessada. Ela diz pra ele que nós estamos no ano de 2022 e que ela tem que pagar as unhas, as bolsas e as maquiagens dela. E já ele fala pra ela dar um fora do carro dele. Ele fala que ele não sabe se ela está acostumada em agir assim da onde ela veio e pede novamente pra ela sair do carro. O Nate se aproxima e pergunta se está tudo bem, mas ela fala que não vai conversar com ele porque ela tem namorado. Ele pergunta o nome dela e diz que é um prazer conhecê-la. Em seguida ele pergunta quanto tempo ela está namorando e ela diz que aproximadamente há uns 2 anos. Ele pede o número dela, mas ela diz que não e pede desculpas. Então ele se despede e deseja para ela um ótimo dia. E nesse momento ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. E em seguida também pergunta se ela quer entrar.
E como ela diz que sim, ele pergunta se o namorado dela não vai se importar. E ela responde dizendo que ela pode dizer que é uma carona. Ele fala que tudo bem e diz pra ela entrar. E depois de algum tempo ali conversando com ele, o Nate pergunta se ela quer ir numa lanchonete que tem ali perto com ele. Ela diz pra ele que não tem o costume de frequentar lugares como esse e sugere restaurantes bem mais caros. Ele fala que esse restaurante que ela está dizendo é muito caro e pergunta se ela pretende pagar. Mas ela diz pra ele que é sempre o homem que paga a conta, e que principalmente se for uma pessoa bem-sucedida como ele. Ele pergunta se, na opinião dela, as mulheres também não precisam pagar. Ela fala que se o homem tem dinheiro, não tem por que a mulher pagar. Ele pergunta se ela não tem vergonha desse joguinho dela. E como ela diz que não, ele fala que ele está achando que ela é interesseira. Ela pergunta se ele está falando sério e diz que não é interesseira. Ele fala que, na opinião dele, ela é de um nível mais alto das interesseiras. Ela pergunta, afinal de contas, o que ele quer fazer. Então ele diz pra ela que vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele não quer sair pra almoçar. Ele fala que vai almoçar, mas não com ela, porque eles pensam muito diferente. E que vai ser melhor ela sair do carro dele e ligar para o namorado dela. Ela fala que tudo bem e já ele deseja pra ela um ótimo dia.